Capítulo 11 O Prêmio. Ao chegarmos na colônia, havia um recado para mim. O chefe precisava me ver imediatamente. O medo acelerou o meu coração. Senti um frio na espinha. Senti medo de ser enviado à terra. Mas dia menos dia eu precisaria enfrentar isso, mas o medo me dominava. Seja o que Deus quiser, tenho que ir. Lembrei-me do que me disse Mestre Pedro. Nós não temos conhecimento do futuro. Pedindo licença, entrei na sala e me apresentei ao chefe. Empalideci ao deparar com o chefe índio ao lado dele. Fiquei parado diante deles, esperando para ouvir a minha sentença. Olhando firme para mim, o mentor estendeu-me um envelope e disse: "Abra o envelope, por favor", pediu-me o chefe índio. Com o coração pulsando forte, abri o envelope e lá estava escrito: "Pelo honroso trabalho que vem desenvolvendo nestes últimos tempos, fica suspenso até segunda ordem o processo de reencarnação." Que emoção, alegria e contentamento. Comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. O chefe, que é um grande guia de luz e de bondade, veio me abraçar e acrescentou: "É justa a confiança que está recebendo de Deus, filho. Você tem se esforçado muito e o seu trabalho tem sido de grande valia." O mentor-chefe então acrescentou: "Chamei você para dar-lhe as boas novas e, ao mesmo tempo, avisá-lo de que estou incluindo você em um curso de preparação espiritual. Esse curso é um pouco mais avançado do que os anteriores." O desejo de ajudar um amigo bateu forte dentro de mim. Pedi licença e perguntei ao chefe se seria possível aquela menina ser a criatura que o mestre Pedro procura. "Mestre, se eu não for incomodá-lo com as minhas dúvidas, gostaria de pedir-lhe uma ajuda", eu disse. "Peça, meu filho. Estou aqui para ajudá-lo." Relatei toda a história que conhecia a respeito do mestre Pedro. Quando terminei de falar, vi que o mestre estava sério, ouvindo-me atentamente. Inspirei profundamente. Sério, o mestre disse: "Deus, meu amado filho, une as suas almas pelos caminhos menos esperados. Pedro é como uma estrela no céu, a iluminar o caminho dos passantes. Ele está tão compenetrado em seu trabalho que ainda não percebeu o seu próprio brilho. Aceitou servir a Deus de uma forma tão clara que não percebe a sua própria natureza. A sua humildade e o seu desapego em obter benefício pessoal fazem dele um ser puro que não se envaidece por nada. Você, meu filho, está ligado a ele pela vontade do Pai. Assim como ele o guiou para este caminho de luz, guie essa luz ao coração dele. Mostre a recompensa que o Pai oferece a filhos como ele." Fiquei conversando um bom tempo com o nosso guia-chefe. Estar com ele era um presente de Deus. Suas palavras e o seu amor por todos não tinha limite. Saí de lá pensando: e ainda tem gente que pensa que os índios são ignorantes. Ao sair da presença do guia-chefe, fui correndo procurar meu amigo e instrutor. Fui informado de que ele havia se ausentado a trabalho, então eu precisaria esperar pela sua volta. Naquela noite fui trabalhar na casa onde tínhamos um compromisso assumido. Lúcia estava lá, mas não tinha levado a menina. Veio falar comigo e agradecer pela nossa última conversa. Vou aproveitar para esclarecer algo muito importante sobre incorporação e vibração mediúnica. Naquela época, eu ficava ao lado de um médium que transmitia as vibrações mediúnicas passadas por outro mentor que direcionava o meu trabalho, ou seja, eu era um estagiário trabalhando sob os cuidados dele. O mundo espiritual é muito sério. Não podemos cometer erros em um trabalho espiritual de uma casa espírita. Lúcia me falou que a menina andava muito estranha. Às vezes acordava no meio da noite chorando e chamando por ela, dizendo que estava com medo e que via um monstro perto dela. Fiquei preocupado. Estariam os inimigos de Mário vingando-se da menina?
Não, não podia ser. Ela nada tinha a ver com a confusão. Eu iria pedir permissão ao chefe e ajuda do mestre Pedro. Quem sabe iríamos até a casa dela verificar o que estava acontecendo. Tranquilizei Lúcia dizendo-lhe que tudo faria para ajudar a sua filha. Quando terminamos o nosso trabalho, já apontavam os primeiros raios de sol, anunciando um novo dia na terra. Encontrei mestre Pedro no jardim, sentado em um dos bancos. Ao me ver, levantou-se e perguntou: "Como foi o trabalho hoje? Correu tudo bem?" "Sim, graças a Deus, tudo correu bem, exceto por um problema, para o qual vou precisar de sua ajuda. Como o senhor me ensinou, encontrei um contratempo para resolver." "Qual é o problema?" Eu relatei a ele o pedido feito por Lúcia. "Iremos lá verificar o que está acontecendo. Afinal de contas, temos um dever com essa pequena, não é verdade?" Pensei em relatar naquele momento a verdade que descobri que era real. Mas algo me prendeu a voz. Lembrei-me de que estive algumas vezes ajudando aquele pescador sem saber que era o meu filho. Na hora certa e no momento certo, ele saberá toda a verdade. Relatei a visita do nosso guia-chefe e o envelope que recebi com a minha liberdade provisória para continuar trabalhando. Pedro me abraçou com a alegria sincera de um verdadeiro amigo, acrescentando: "Você merece essa grande chance. Tem trabalhado muito para isso." Após acertar alguns detalhes, saímos para pedir licença ao chefe para acompanhar aquele trabalho solicitado por Lúcia. Pedro expôs o problema. O chefe olhou para mim e respondeu: "Tudo bem, você sabe o que fazer nesses casos. Faça o melhor. Leve o nosso amigo para ajudá-lo no que for preciso." Combinamos que às 10 horas da noite deveríamos estar de plantão para observar quem e por que estava atormentando a garota. Fomos ao local e ficamos no jardim da casa. Percebemos que não havia entrado nenhum sofredor ou espírito delinquente na casa de Lúcia. Quando eles entram em qualquer local, deixam rastros e odores, mas tudo parecia tranquilo. Já passava das 2 horas da manhã quando vimos alguns homens bêbados, uns arrastando os outros, aproximando-se do jardim. Reconheci Mário entre eles. Chamei a atenção do mestre Pedro. Apontando para eles, perguntei: "Mário morreu, mestre? Ele está no meio dos espíritos." "Ele não é um espírito encarnado, José? Enquanto o corpo carnal de Mário dorme, o espírito sai do corpo para resolver suas pendências espirituais", respondeu mestre Pedro. "Todos os encarnados, quando estão sintonizados com os seus mentores, saem acompanhados por eles. Vão para escolas e hospitais, visitam seus familiares, participam de festas espirituais e comemoram datas e acontecimentos importantes com seus entes queridos. E, em muitos casos, são levados a visitar familiares e amigos na Terra. Já o espírito endividado e sofredor se afina com seus parceiros desencarnados. Eles saem para colocar em ação os seus planos de vingança. Vão se embriagar pelos bares, vão a festas onde se envolvem com irmãos ligados a bebidas, drogas e o prazer carnal." Eles entraram na casa e nós os seguimos, sem que percebessem a nossa presença. Chegando à porta do quarto da menina, Mário, completamente fora de si, disse para os comparsas: "Vocês se espalhem por aí. Eu vou dormir ao lado da minha filha." Os outros foram caindo pelo chão e respondendo: "Tudo bem, chefe. Durma bem e até amanhã." Entramos no quarto, a garota dormia como um anjo. Ele se aproximou dela, passava a mão suja e fétida sobre a fronte da garota enquanto falava: "Você é minha única salvação. Eu não queria lhe fazer mal, mas não tenho outra saída. Ofertei tudo para ele, porque dinheiro não me falta, mas ele não quer dinheiro. Você entende, não é? Vou ter que entregar você a ele como uma segurança, pois você é a única coisa que ele quer. Diz que é para se vingar de um inimigo dele.
mas que não vai fazer mal algum para você. E assim que tiver o tal inimigo nas mãos, ele te solta. Fiquei gelado, pois os espíritos também têm suas crises emocionais. Então ele planejava matar a garota. E naturalmente, quem desejava a menina sabia quem ela era. Pedro, sério, sem falar nada, ouvia o que o pobre infeliz falava. A menina começou a se sacudir na cama. Logo começou a chorar e gritar, chamando pela mãe. Lúcia veio correndo, tropeçou na porta do quarto, caiu e machucou o tornozelo. Mesmo assim, abraçou a filha, chorando de dor. Mário olhava com raiva para Lúcia e dizia: se não fosse essa metida, eu ia conseguir terminar logo esse trabalho. Lá se vai mais um dia perdido. Fui até Lúcia para fazer uma massagem no seu pé, o que aliviou a dor. A menina acordou e contou para a mãe, chorando: eu vi, mamãe, era um monstro horrível. Ele colocava a mão na minha testa e falava coisas. Isso foi um pesadelo, meu amor. Fique tranquila, eu estou aqui do seu lado. A menina então pediu: dorme comigo, por favor, estou com medo. Fiquei na frente das duas e elevei o meu pensamento a Deus, pedindo ajuda a todos os pontos de energia que eu já conhecia. Senti algo morno descendo sobre mim. Era como se eu estivesse flutuando. Com espanto, vi raios de luz de todas as cores saindo das minhas mãos, circulando o corpo das duas. Nesse instante, eu olhei para Pedro, pois era dele que saía toda aquela luz. Uma luz azul que, ao passar por mim, se transformava em todas as cores. Eu firmei o meu pensamento no Mestre e enviei de volta uma carga de energia colorida, dizendo-lhe: Mestre, diante do Senhor está a luz que irradia do seu coração. O Senhor ilumina a estrada de tantos irmãos, mas nunca para olhar a sua própria luz. Vi lágrimas rolando suavemente pelo rosto do Mestre. Ele foi até a menina e ajoelhou-se na frente dela. Ela abriu um sorriso e falou para a mãe: eu acho que esse monstro nunca mais vai vir me assustar, mamãe. Agora eu encontrei quem vai me proteger: os anjos. Lúcia respondeu: é isso mesmo, filhinha. Não devemos mais temer. Eu e você vamos rezar muito e pedir a ajuda de Deus para levar todo o mal da nossa casa embora. Papai do céu vai mandar sempre os anjos para nos ajudar. A garota respondeu: eu quero ir para o centro espírita. Você me leva? Sim, respondeu Lúcia, eu te levo. Toquei o ombro do mestre. As lágrimas desciam dos meus olhos. Realmente ela estava ali, acompanhada por um anjo. Ele olhava para a menina com um sorriso estampado no rosto. Mestre Pedro me pediu para que eu afastasse os irmãos doentes e também que pedisse ajuda para tirá-los dali em segurança. Eram espíritos encarnados e desencarnados que se juntaram enquanto seus corpos estavam adormecidos. Acionei o nosso alarme de pedido de socorro e logo chegaram os guardiões que faziam a ronda nas imediações. Eles se ofereceram para guiar os espíritos, cada um ao seu destino. Aceitamos e agradecemos pela ajuda recebida. Quando retornei ao quarto, encontrei Lúcia dormindo abraçada com a filha. Mestre Pedro estava ao lado da garota, cobrindo-a de luz. Ao me ver entrar, ele veio ao meu encontro. Abraçou-me e com a voz embargada pela emoção disse: meu amigo, meu irmão, por meio de você pude enxergar a minha alma. Percebe, meu amigo, como às vezes estamos procurando por algo que imaginamos tão distante, mas não percebemos que está tão perto de nós? E que não sou o anjo que você pensa que sou. Raquel esteve todo esse tempo diante dos meus olhos e eu não a reconheci. Antes de ela se preparar para reencarnar, eu estive lado a lado com ela, sem reconhecê-la. Cego, obcecado pelas lembranças do meu passado, esqueci que o presente está sempre à nossa frente. Todos nós precisamos de uma mão amiga, de um irmão para nos ajudar nesta caminhada. Tudo é uma troca de amor e de energias positivas.
Desde o nosso encontro naquele presídio, temos andado juntos, encontrado nossos caminhos. Temos auxiliado muito um ao outro. Entramos em uma sintonia de revolta, luta e sofrimento, para então descobrirmos que só o amor vale a pena. Chego a pensar, meu irmão, que todos nós precisamos passar pelo caminho do inferno para valorizar as estradas do céu. Lutamos pelos mesmos ideais, buscamos e almejamos a paz e o amor dos nossos entes queridos. Aos poucos, vamos galgando alguns degraus que nos levam à compreensão de Deus. Você reencontrou os seus entes queridos e eu reencontrei o ponto mais importante de minha existência, Raquel. Por ela serei capaz de voltar a reencarnar, descer ao umbral, seguir qualquer rumo que o grande Pai me pedir. Esse é o caminho do amor, José. Ele beijou a fronte da menina e me convidou a sair, dizendo: deixemos que elas descansem. Tudo está esclarecido. Estou vivo, sim, estou vivo, encontrei a minha vida. Saímos e eu lhe contei o que tinha ouvido em relação ao risco que corria Raquel. Alguém queria a menina para atrair aquele que verdadeiramente desejava aprisionar. Sigamos, meu amigo. Vamos consultar o nosso superior para nos certificar do que poderemos fazer para amenizar essa situação, respondeu o mestre Pedro. Doravante, vou me empenhar em acumular bônus espirituais. Não medirei forças para o trabalho, pois quero conquistar o direito de ver Raquel e de estar ao seu lado. Quero que ela descubra o que é felicidade. O nosso regresso naquele dia foi maravilhoso. Pedro parecia mais leve e sua luz estava mais forte e mais brilhante. Eu observei o meu amigo e me convenci de que o milagre da vida é o amor. Enquanto atravessava a densa nuvem irradiada pelos primeiros raios do sol, eu refletia sobre tudo o que acontecera comigo. Tantos anos se passaram e parecia que tinha sido ontem. Relembrei os anos que passei na cela, que foram mais longos do que os 100 anos da colônia. Senti saudade da colônia, dos amigos. Quantas coisas ainda havia para serem feitas. Quantos sonhos eu carregava dentro do meu peito. Tudo era tão incrível e maravilhoso. O tempo realmente era muito pequeno em relação a toda imensidão a ser descoberta. Olhava para mestre Pedro que, tranquilo, irradiava luz por onde passávamos. Em determinado ponto de uma mata, ele me deu sinal para que parássemos. Um filhote de leoa estava perdido da mãe, ia para o lado contrário, cambaleando de fraqueza. Pedro pegou o animal no colo e o levou até onde se encontrava a mãe. Atravessamos a mata, chegamos do outro lado onde havia um rio largo e caudaloso. Em uma de suas margens estava uma pobre mulher, de pés descalços e com um vestido de chita puído, que lutava com uma vara de pescar. Ela tentava jogar a linha com um anzol aqui e ali. Ao seu lado, duas crianças pequenas, ansiosas para comer, abanavam um fogo na beira do rio. Mestre Pedro parou e afagou a cabeça das duas crianças que sonhavam com um peixe para comer. Elas estavam com fome. Eu olhei para os lados procurando alguma coisa que pudesse trazer para eles, mas não havia nada. Mestre Pedro olhou para mim e disse: José, neste rio tem muitos peixes, embora eles estejam mais adiante. O que você acha de dar um mergulho e trazer um bom peixe para essas crianças se alimentarem? É para já, mestre, respondi, já me atirando nas águas. Tentei trazer os peixes para a margem. Agitei a água, bati com as mãos, assoprei nada. Já estava ficando frustrado quando ouvi uma voz muito familiar ao meu ouvido. José, o que você está fazendo? Esses peixes não têm vidência. Que tal você trazer um até o anzol? Obrigado, mestre Pedro. Eu sempre esqueço que sou um espírito.
Minutos depois, ríamos com alegria, pois um peixe de bom tamanho foi fisgado. A mulher agradeceu a Deus e aos mentores das águas. Fiquei decepcionado, pois fiz a maior ginástica embaixo d'água, mas ela agradecia ao povo das águas e não a mim. Mestre Pedro tocou meu ombro e me perguntou: José, quem é o povo das águas? Eu não sei, mestre, nunca os vi. São todos os espíritos que trabalham auxiliando outros irmãos em suas necessidades junto às águas. Se estivermos perto de um rio, mar, lagoa ou até mesmo atuando em um copo d'água, não somos os espíritos atuando nas águas? Você mesmo não me confundiu com o guardião do mar? Todos nós somos povos das águas, das matas, da terra, do ar, do fogo, etc. Precisamos colaborar com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e também zelar pela natureza. O que seria do homem sem os recursos da Mãe Natureza? Tem razão, mestre Pedro. Eu tenho muito que aprender com o Senhor. Neste momento, devo me colocar como um espírito das águas, assim como o Senhor representou o espírito da mata, ajudando aquele filhote. Ficamos observando a mulher e seus filhos. Ela riu, pegou o peixe e falou para os filhos: Hoje o Papai do Céu nos deu um bom peixe. Limpou o peixe na beira do rio, enquanto ensinava aos seus filhos que só deveriam pegar das águas ou das matas o suficiente para saciar a fome e nunca pelo prazer de matar. Mestre Pedro balançou a cabeça afirmando que ela estava certa. As crianças olhavam para o peixe e prestavam atenção no que a mãe falava. Você reparou, José? Que criatura consciente! Essa mulher nunca se sentou em um banco de escola, nunca saiu do mato para a cidade, não sabe ler nem escrever, não conhece as leis dos homens. No entanto, ela conhece as leis de Deus, que são as mais importantes, comentou o mestre. Voltamos a nos elevar no ar, rumo à nossa morada improvisada na terra. Há muitos recantos na natureza onde centenas de espíritos trabalhadores se alojam em abrigos improvisados, assim como há centenas de casas que abrigam milhões de espíritos trevosos. Os espíritos conscientes buscam se refugiar em seus poucos momentos de descanso, a fim de se refazerem nos pontos da natureza. Já os sugadores de energias humanas, vampiros espirituais, buscam abrigar-se nos lares, nos hospitais e, em certas situações, estes irmãos são mais donos desses locais do que os proprietários encarnados.